Fala galera, meu nome é Lucas, agora voltando com as minhas considerações sobre o capítulo 1122 de One Piece, que já saiu, eu li o capítulo aqui e trouxe as minhas considerações, mas antes do vídeo começar já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente vai falar sobre vários pontos da história de One Piece, inclusive sobre o Haki do Rei, e um novo uso para esse Haki que vai funcionar diretamente contra Imu-sama e os Gorosei. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então bora lá para esse review. Porque esse capítulo já começa com a felicidade e a vibração dos piratas, porque aparentemente eles vão dominar o mundo. Porque o mundo como a gente conhece agora, que é formado essencialmente por ilhas, ele vai afundar. Vai chegar um determinado momento que as armas ancestrais vão ser utilizadas mais uma vez, o nível do mar vai subir e essas ilhas elas vão sumir, como o antigo mundo sumiu há muito tempo atrás. Só que essa não vai ser uma era que os piratas vai dominar, mas sim os mergulhadores. Como eu falei, vai se iniciar a era dos mergulhadores em One Piece porque os tesouros vão estar embaixo do mar. Então a rapaziada tem que submergir para ir atrás desses tesouros. Aqui a gente vê as reações de diversas pessoas, ilhas que agora estão com medo do mundo afundar realmente, dos piratas, e também dos piratas que estão presos em Impel Down e que querem sair para comandar esse mundo, e também da marinha, que tá perguntando ali qual é a do Vegapunk por estar revelando todas essas coisas. No meio disso, a gente vê o meu amigo aqui, Kobe, que ele lembra do Luffy declarando seu sonho para ele, e o próprio Kobe falando que o que representa o sonho do Luffy em se tornar o rei dos piratas, que hoje em dia a gente sabe que não é bem esse sonho, mas se tornar rei dos piratas é só um meio para ele realizar o seu sonho. Aí do nada, o Kobe lembra disso e manda essa pedrada aqui: eu tenho que impedir o seu sonho. Eu gosto do Kobe como um antagonista do Luffy, para meio que o Oda trazer aquela batalha antiga, ou atualizar aquela batalha antiga de Roger contra Garp, mas eu não vejo bem um peso grande nisso pro Kobe estar determinado em não tornar em impedir que o Luffy se torne o rei dos piratas. Tá faltando um tempero a mais pra gente acreditar no Kobe. Inclusive, tá faltando o Kobe evoluir muito mais. Porque nessa última batalha que ele participou, ele mostrou que tem um potencial absurdo, mas ele tá muito longe do que o Luffy já atingiu, ou do que o Luffy ainda vai atingir, porque o Luffy está em constante evolução. Então fica meio que forçado essa rivalidade aqui de Kobe com o Luffy, muito mais por parte do Kobe, porque não tem o peso e ele também não corresponde em nível de poder para meio que concretizar suas palavras. Acredito que tá bem difícil. O Oda vai ter que trabalhar muito bem com o menino Kobe para que ele se torne um homem e aí ele consiga realmente bater de frente com o Luffy. Em compensação a isso, nós temos alguém que realmente pode bater de frente com o Luffy. Não em nível de poder ainda não, mas em carisma sim, porque o Bug é um dos personagens mais bem escritos de One Piece. Ele é ali meio que um alívio cômico, mas Oda tá trabalhando ele muito bem, esse carisma dele, e eu não duvido que futuramente o Bug vá mostrar que tem Haki do Rei, porque o carisma que esse homem tem é absurdo. Inclusive, acredito que dentre todos os inimigos do Luffy, ele seria o que tem mais chance de usurpar ali o One Piece do Luffy, na maciota chegar primeiro que qualquer outro no One Piece. Eu não duvido, porque ele pergunta: vocês acham que eu quero um mundo pra mim? Eu não quero um mundo pra mim, ou o mundo não será meu, o mundo será nosso, de todos nós aqui. Olha só o carisma desse cara. O Oda escrevendo o Bug da forma como a gente tá vendo, faz a gente querer torcer pro Bug para que ele consiga chegar lá. E isso é maravilhoso. Eu não tô dizendo que eu preferiria que ele se tornasse rei dos piratas na frente do Luffy, mas a gente meio que quer que ele tente, ou quer que ele chegue lá, ou pelo menos que ele dispute com o Luffy. É isso que o Oda passa toda vez que ele escreve ou mostra o Bug pra gente, inclusive com esse carisma absurdo que ele tá mostrando. Não duvido que futuramente
ele vai mostrar ou vai revelar que tem o Haki do Rei também. Além de que o Oda também mostra que a Catarina Devon tá levando ali o Caribou para levar as informações ou para passar as informações pro Teach. E a gente vê a carinha dele de safado aqui, de que tá sempre com o pé na frente, ou sempre tá um passo à frente de qualquer um. Essa cara aqui essa expressão é muito legal do Barba Negra, só não é melhor do que a expressão dele quando ele toma um porradão. Aquela expressão ali, a expressão máxima absoluta do Teach. Adoro ver ele tomando porradões. Mas essa aqui também é foda, dele achando que tá sempre um passo à frente. E realmente as informações que ele vai receber do Caribou são absurdas, o que pode até render ao Caribou uma posição elevada no bando do Teach. Até porque ele quer pessoas que sempre somem no seu bando. E o Caribou aqui, ele é uma pessoa ruim, ele tem um poder de Akuma no Mi apelão, então o Teach pode usar ele muito bem. Continuando, nós temos aqui que o Vegapunk, ele iria passar alguma informação sobre Joy Boy, ou o que Joy Boy tinha, porque Joy Boy tinha alguma coisa, o Vegapunk iria falar isso, mas no momento em que essa frase foi lançada, o Emmett, que é esse robôzão aqui, ele leva um ataque do Arcuri, e nesse ataque aqui, o Dendemushi ele é realmente destruído. Então acabou a transmissão do Vegapunk, ela foi passada não em sua essência, não totalmente, porque tiveram partes cortadas, e quando ele iria falar de Joy Boy e alguma coisa que ele tinha, a transmissão foi cortada mais uma vez, porque o Emmett levou esse ataque absurdo aqui dos Gorosei, ou principalmente do Warkuri. Enquanto isso está acontecendo, o Sunny está caindo da Ilha do Céu. Nós temos ali que o Nasujuro está atrás deles, o Zoro está até se preparando para lutar, e o Oda fez uma safadeza aqui, porque no capítulo anterior, o Saturne ele leva um ataque combinado de Luffy e Bonnie, que parece o que forma até o símbolo do Sol, e a gente vê, ou o Oda desenha claramente que o Saturne iria cair no mar. Claramente está desenhado no capítulo anterior, se vocês derem uma olhada lá, vão ver. Mas nesse capítulo, onde é que o safado do Saturne não tá? Ele já tá na ilha, do lado do Arcuri, e meio que na frente ali do Emmett. Então o Oda meteu uma safadeza, ele não quis revelar realmente se os Goroseis eles têm alguma imunidade à água, se eles não perdem as energias na água, o que significaria que eles não são usuários de Akuma no Mi, mas são em essência esses monstros que estão mostrando pra gente, mas o Oda se acovardou e não colocou isso nesse capítulo. E aqui daria tudo errado, o navio seria destruído porque todos os Gorosei estão atacando ou iriam atingir o navio, mas algo acontece antes que esse ataque fosse lançado para salvar o Luffy, principalmente o Luffy e aí os seus companheiros também. Porque o Emmett ele tira um nozinho ali de dentro do seu corpo e desata esse nó. Enquanto ele se desculpa com o Joy Boy, ele realmente concorda que o Luffy não é o Joy Boy, mas que lembrou muito ele e que por isso o Luffy não pode morrer. E aí ele desata esse nó, também se desculpa de não ter tornado o Joy Boy o rei, mas seria o rei de quê? Um rei como os reis que a gente viu que formaram o governo mundial, ou o rei do mundo, ou o rei dos piratas naquela época, não sei. Eu sei que ele desata esse nó, e aí, depois de desatar esse nó, um Haki do Rei explode, emana desse nó, e começa a apagar todo mundo em sua frente, principalmente essencialmente, na verdade, os mais fracos. Porque de vice-almirante para cima, a rapaziada não apagou, não foi atingida de uma forma que eles realmente apagassem. E o Emmett utilizou esse ataque, ou esse nó, como uma cartada final para não deixar com que o Luffy morresse, porque o Luffy não pode morrer. O Luffy, por lembrar o Joy Boy, ele representa algo que ou ele vai fazer algo que o Joy Boy não conseguiu no passado e o Emmett não pode deixar com que o Luffy morra. Essa é a sua interpretação desse momento. E aí ele desata esse nó, lança esse Haki do Rei absurdo que extrapola em muito a ilha, e não só isso, mas ele afeta diretamente a transformação dos Gorosei.
E aí eles voltam para os seus estados normais. Não só isso, mas a galera que foi invocada na ilha, ela volta para Marígeis. Eles não só voltaram para o seu estado natural, que é ser humano, a gente pode imaginar assim, como foram devolvidos para Marígeis, porque eles tinham sido invocados aqui na ilha. E aí, como eu falei anteriormente, esse Haki do Rei foi absurdo, mas absurdo ao ponto de que ele fez os Gorosei voltar ao seu estado normal, mas não apagou nem vice-almirante. Os vice-almirantes sentiram, mas não caíram, o que significa que a gente pode imaginar um novo uso para o Haki do Rei, ou que o Haki do Rei essencialmente foi criado para afetar diretamente os Gorosei e o Imu-sama, por exemplo, porque eles podem ser formas de vida ou podem ser usuários de Akuma no Mi, não usuários essencialmente de Akuma no Mi, mas eles podem ser usuários de um tipo de poder que não se vence normalmente na base da porrada, como a gente viu nesse capítulo, porque eles sempre eram atingidos e voltavam para o seu estado normal. Então o Haki do Rei pode ter sido criado essencialmente para bater de frente com essa rapaziada, porque a partir do momento que esse Haki, que não apagou nem o vice-almirante, foi utilizado, eles voltaram para o seu estado normal e ainda foram mandados para Marígeis de novo. Então eu acredito que o Oda está nos mostrando um novo uso do Haki do Rei, que a criação essencialmente do Haki do Rei foi para bater de frente com o governo mundial, com o Imu-sama e os seus guardas. A gente pode imaginar assim. E foi isso que aconteceu. Até o Imu-sama, lá em Marígeis, sentiu a pressão desse Haki do Rei e caiu de joelhos, porque ele lembrou do Joy Boy. Eu não sei se ele só sentiu por sentir, porque tem essa ligação com o Joy Boy, pode ter sido o principal antagonista do Joy Boy lá no passado, ou se o Haki do Rei do Joy Boy foi forte o suficiente para atingir quase que o mundo inteiro e bater lá em Marígeis e o Imu-sama sentir. Ou não sei se foi por ressonância. Como os Gorosei sentiram o Haki do Rei do Joy Boy, por ressonância o próprio Imu-sama também sentiu. E aí a gente pode pensar, porque tem teorias de que os Gorosei são só criações do poder do Imu-sama, algo assim. Então se suas criações foram atingidas, o Imu-sama também foi atingido ou também sentiu, algo assim. Não tenho muita certeza, mas ele acabou sendo atingido por esse ataque do Joy Boy. E aí a gente vai ou começa a chegar no encerramento desse arco, porque o navio do Chapéu de Palhas finalmente atingiram o mar. Tá do lado aqui, o navio do Chapéu de Palhas está do lado do navio dos gigantes e eles já estão zarpando em segurança para fora da ilha. O Luffy tá até feliz que todo mundo conseguiu chegar são e salvo. E aí a gente vai para um flashback final do Emmett para finalizar sua participação nesse arco, porque ele tem um flashback com o Joy Boy e, pasme, o Joy Boy ele não é um gigante. Ele não é um gigante. A gente imaginou que o Joy Boy era um gigante, mas aparentemente não é. Como vocês não estão vendo aí agora, mas quem leu o capítulo sabe. Porque quando eles estão conversando, o Joy Boy está em cima de um prédio, alguma coisa assim. E o Joy Boy aparentemente tem o tamanho de uma pessoa normal. E aí eles estão conversando aqui de boas. E o Joy Boy fala que meio que amarrou ou concentrou seu Haki dentro daquele nó, que foi o mesmo nó que o Emmett usou nesse capítulo, para que o Emmett usasse no futuro. Porque o Joy Boy já sabia que ele iria morrer, mas o Emmett iria continuar vivo. E aí volta aquela discussão do que é o Emmett. Ele é um robô, ele é um ciborgue, metade humano. Será que ele é algo relacionado ao Kuma, que era um ser humano, foi transformado no ciborgue, sua consciência continuou lá? Não sei, mas o Joy Boy sabia que ele iria continuar vivo por muitos e muitos séculos para frente, e por isso deixou uma arma para que ele pudesse utilizar. E aí é como se o Joy Boy do passado estivesse ajudando o Emmett lá no futuro, que foi o que aconteceu, que foi como aconteceu nesse capítulo aqui. Então a gente já pode imaginar que aquele chapéu de palha gigante
não era do Joy Boy, porque o Joy Boy que o Emmett fala e que a gente conhece, ele é esse cara aqui com uma estatura de um ser humano normal. Inclusive, ele me lembrou muito o Luffy, me lembrou muito o Joy Boy. Para aí a gente ter essa cena final deles se comunicando entre si, não sei se está aparecendo aí para vocês, com essa cena deles interagindo e rindo e dizendo, não, isso aqui é só para um futuro muito distante, até porque o Joy Boy ainda não tinha morrido nesse momento. Eu vi teorias na internet de que as pessoas estavam dizendo que o Joy Boy tem uma perna de pau, o Joy Boy não tem, ou tem uma mão robótica, uma perna robótica, porque uma mão e um pé, e uma perna na verdade, tá normal, e uma mão e um pé, e uma perna do outro lado não tá normal. Mas eu acho que é só a perspectiva. O lado de cá, que tá mais próximo da gente, a gente vê mais nitidamente, mas o lado de lá tá mais longe. Eu acho que é só questão de perspectiva. Acho que o Joy Boy não tem uma perna de pau aqui, não. Acho que foi só uma questão meio... E a gente pode ter pode ter a certeza disso quando chegar o anime. Mas acho que foi basicamente isso aí. E aí a gente tem a finalização, acredito que do arco de Egghead. O próximo capítulo vai ser só uma transição de um arco para o outro. Eles comemorando que venceram, que conseguiram fugir, ou recapitulando o que aconteceu e vendo o saldo positivo e negativo dessa batalha, para depois do próximo capítulo a gente já chegar em Elbaf. Mas eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Comentem aqui embaixo se vocês acham que o Haki do Rei foi criado essencialmente para lutar contra o governo mundial e Musamá e os seus comandados. Quero saber as suas opiniões, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Se tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!